Voltamos com nossa aula hoje sobre tipos de sujeito. E para chegar a falar do sujeito, a gente fez uma introdução. Falamos de frase, oração, período e falamos de sujeito e predicado. Então, vem para a aula. Se você perdeu o primeiro tempo, segundo tempo tem mais jogo, tá bom? Porque aqui a gente joga com a língua portuguesa. Então, vamos lá, vamos continuar. A gente parou analisando esse texto aqui. Então, vamos continuar a análise. Eu destaquei para vocês todos os verbos que temos dentro do texto. Por quê? Porque é a partir da identificação do verbo, como eu destaquei lá na parte superior, veja lá em cima, olha. Depois que você destaca o verbo, aí você pergunta assim para o verbo, o que fez isso? Ou quem fez isso? Aí a resposta que essa pergunta te der vai ser o sujeito, não é? Vejam só, tem o podem, né? Podem me prender. Se você perguntar, quem é que pode me prender no quarto? Quem? Podem. Ó, o verbo está na terceira pessoa do plural, né? Terceira pessoa do plural, sem a presença do eles. Então, se eu digo assim, falaram de você na reunião. Tem como identificar quem falou? Se você diz assim, roubaram o relógio do meu amigo. Roubaram o relógio do meu amigo. Tem como saber quem roubou? Se você diz roubaram o relógio, é porque você não sabe quem foi, certo? Se você diz pularam o muro lá de casa, é porque você não sabe quem pulou. Então, quando a gente usa o verbo na terceira pessoa do plural, sem dizer quem fez a ação, só pularam, fizeram, correram, comeram minha comida. Mãe, cadê meu bolo? Aí a mãe diz, está dentro do armário. Aí você vai no armário, o lugar mais limpo. Mãe, comeram meu bolo. Se você disse comeram meu bolo, é porque você não sabe quem foi. Você sabe que alguém comeu, mas não tem como identificar esse sujeito. Então, quando acontece esse tipo de estrutura sintática, a gente chama de sujeito indeterminado ou indeterminação do sujeito, tá bom? Não tem como saber quem está realizando a ação. Fica, então, sem respostas. O sujeito indeterminado. Beleza? Mas quando ela diz no poema, eu saio, eu fujo, eu pulo. Quem sai? Eu. Quem foge? Eu. Quem pula? Eu. Tá bom? Então, eu pulo. Quem pula? Eu. Eu fujo. Quem foge? Eu. Eu saio. Quem sai? Eu. Então, esse eu é que realiza a ação. Ele realiza a ação de sair, a ação de fugir e a ação de pular. Logo, eu vou dizer que esse, eu serão sujeitos, são sujeitos da oração. Cada oração só tem um verbo, certo? Um verbo é período simples. Logo, só tem um sujeito, que também é sujeito simples. Continua. Vamos testar o nosso aprendizado de língua portuguesa, Pajeú do Piauí. Boa noite. Será se o Mauro, que me deu boa noite ainda agora, é lá do Pajeú? Que quando vocês querem falar comigo que o chat aí não está funcionando, vocês podem estar no Instagram, achar a nossa sala no Instagram e conversar comigo aqui pelo bate-papo do Instagram, tá bom? Eu respondo as suas dúvidas da mesma forma. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, de qual tema trata o poema? Ora, como assim, professora, qual é o tema? Quando eu pergunto o tema, eu quero saber qual foi o assunto, né? Do que é que o poema está falando, qual é o assunto do poema. Então, letra A diz que o poema trata de conflitos da adolescência. Podem me prender, podem me prender, eu fujo pelo telefone, né? Podem me prender, não sei o quê. Podem me tomar o telefone, que eu fujo, eu pulo no livro. Então, se você observar a estrutura do poema, ele não está falando de conflitos da adolescência. Você pode até subentender um conflito.
Tá bom? Beleza. Então, você pode até subentender que seja um conflito. Olha, subentender, tirar, fazer uma interpretação. Mas diretamente no texto, não tem como você falar que seja isso, tá certo? Letra B. O poema fala da opressão familiar. Opressão familiar. Opressão familiar, sabe o que é opressão? Opressão é quando alguém está coagindo o outro, forçando o outro a fazer alguma coisa, humilhando, constrangendo. Isso é opressão. Quando você é humilhado, constrangido, obrigado a fazer alguma coisa, isso é opressão. E a menina lá está sendo obrigada a fazer alguma coisa? Não, ela só é trancada no quarto. Se me trancar no quarto, eu fujo para o telefone. Se me tomar o telefone, né? Podem me tomar o telefone que eu fujo, que eu pulo dentro do livro. Certo? Então, ela não está sendo oprimida, não é uma opressão familiar. Até porque a família não aparece, gente. Professora, mas quem é que pode trancá-la dentro do quarto? Não é a família? Pode ser a família. Mas quem te garante que não pode ser outra coisa também? É tudo subentendido. E quando você diz qual tema trata o poema, é para você entender no poema mesmo. Letra C. O poema trata sobre a rebeldia adolescente. Mas se você considerar que o poema fala da rebeldia, então também vai entender que seja rebeldia são os conflitos, né? Conflitos e rebeldia fica. Opa, o Marcos já respondeu. Eu sabia que vocês iam aparecer, viu, Marcos? Você demora, mas não falha. Marcos Vinícius já disse que é a letra C. O poema trata da rebeldia adolescente, mas olha aqui, ó. O poema trata de diferentes formas de se fugir das repressões. Vamos voltar lá no texto. Podem me prender no quarto, eu saio pela janela. Podem trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Então, o texto está falando sobre o quê? O texto está falando sobre as diferentes formas de se fugir das repressões. E o que é repreender? É trancar. Repreender é trancar. Trancar, deixar você sem fazer alguma coisa. Te impedir de fazer alguma coisa. Isso é repressão. Quando você... Repressão é igual censura, tá bom? Imagina que aqui está havendo uma censura, olha. Aqui tem a censura. Vai prendê-la no quarto, né? Prende no quarto e eu saio pela janela. Se trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Se cortar o telefone, eu fujo dentro de um livro. Entendeu? Então, o texto está falando sobre as diferentes formas de se fugir da repressão. Isso mesmo, Marcos Vinícius. Obrigada por sua colaboração, tá bom? Eu gosto assim, quando vocês participam. Qual é o título? Cuidado para você não confundir o tema. Tema é assunto. Tema é o assunto do que fala o texto. O texto fala sobre as diferentes formas de se fugir das repressões, certo? E agora, qual é o título do poema? Volta lá, professora. Está aqui, ó. Vou voltar ao texto para você dizer qual é o título. Qual é o título do poema, Marcos Vinícius? O título do poema, professor, o título do poema é leitura poema? Não sei. Veja aí, olha. Vamos lá, vamos ver as opções. Qual o título do poema? Repressão, leitura, podem me prender ou castigo? O que é que vocês acham? Qual é o título do poema? Repressão, poderia ser repressão, não poderia? Porque o assunto é repressão. Se o assunto fala de repressão, o texto poderia se chamar repressão. Mas tem esse texto, tem esse título lá, porque o título geralmente vem bem em cima do poema. Geralmente vem em cima sobre o poema. Mas, às vezes, o título vem no rodapé do texto. Na informação que fica lá no finalzinho do texto. Quer dar uma olhada, Marcos? Eu vou voltar lá no texto para vocês acharem o título. Às vezes, o título está lá no topo, né? Às vezes o título do poema está lá no topo, está bem em cima do texto. Mas, às vezes, o nome do poema fica no rodapé. Pegou a dica? Em cima tem leitura,
poema. Só está dizendo que é para você fazer uma leitura de um poema, entendeu? Leitura, poema. Vamos ler um poema. Agora descubra o nome do poema. O nome do poema é Podem Me Prender? O nome do poema é Repressão? O nome do poema é Castigo? O Marco já disse que a letra B ele não quer mudar. Eu nem sei o que tem na letra B. Deixa eu ver o que é que diz a letra B. Já observou aqui, Marcos, todo o texto? Aqui em cima, ó, não é o título, leitura, poema, só para você fazer a leitura, né? O texto já começa direto aqui o texto, ó, Podem Me Prender e tal. E aqui nós temos as informações do rodapé. Deixa eu pegar o marca-texto, ó. Isso aqui tudo a gente chama de informações sobre o texto, tá? Veja se tem alguma informação importante aí dentro. Agora vamos descobrir qual é o nome do poema. Então, letra B, a leitura, o nome do poema. Olha, o que poderia mais passar perto aqui seria a repressão, certo? Só que o título do poema é Castigo. Castigo. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Olha aqui o nome do poema. Deixa eu pegar de novo a canetinha. Olha o nome do poema aqui, ó. Castigo. Castigo. Disponível em... Aí o que é o castigo? Que quando os pais colocam a gente de castigo, eles trancam a gente no quarto, né? Então, se me prender no quarto, eu saio pela janela. Eu já fiz isso, viu? Eu já fugi pela janela. Se trancar a janela, a mamãe vai e tranca a janela. Então eu fujo pelo telefone. Eu pego o telefone e fico ligando para todo mundo, conversando, me divertindo. Ou hoje em dia, né? Você pega o telefone e você vai ler as mensagens, vai conversar com os colegas no WhatsApp. Quer dizer, acaba não sendo um castigo. Você está trancado no quarto com o telefone na mão. Agora, se cortar o telefone, aí eu pulo dentro de um livro. Olha o que ela está fazendo aqui, ó. Pulou no livro, que é uma outra forma de você espairecer a mente, para não ver que está preso, fazer leitura. Então, o título do poema é Castigo. Agora vamos para a terceira questão de hoje. Terceira questão. Os versos repetem a mesma estrutura sintática. Podem me trancar, podem cortar o telefone, podem fechar a janela, né? E na outra linha ele diz, eu fujo, eu pulo, eu saio. Então, sempre a mesma estrutura. Essa estrutura aqui, ó. Espera aí, deixa eu pegar agora aqui a borracha e apagar algumas coisas. Eu não consigo mais apagar tudo, né? Mas dá de apagar algumas coisinhas aqui, ó. Então, bora lá. Pegar o marca-texto, para destacar. Olha, a estrutura é essa, ó. Podem me prender. Podem trancar, podem cortar. E a segunda estrutura, colocando numa cor diferente, deixa eu ver se vai dar certo essa cor aqui. A segunda estrutura diz, eu saio, eu fujo, eu pulo. Tá vendo só? Então, a estrutura do texto é a mesma. Tá metáfora, né? A estrutura é a mesma. Podem me... eu saio. Podem me trancar, eu fujo. Podem cortar, eu pulo. Sempre assim, nessa mesma ordem. Como é que você chama esse tipo de figura de linguagem? Veja só, os versos repetem a mesma estrutura sintática. Vou dar uma dica para vocês. Se está falando de estrutura sintática, tá bom? Você vai trabalhar com as figuras de construção. Figuras de construção. Figuras de construção, que são figuras de linguagem que atuam dentro do campo semântico, aliás, do campo sintático, e não do campo semântico, ou seja, na estrutura do poema. Metáfora é quando você faz uma comparação indireta. Metáfora é uma comparação indireta. Por exemplo, quando você diz, seus olhos são espelhos d'água, né? Seus olhos são espelhos.
Se você diz, seus olhos são espelhos d'água, você está comparando os olhos com o espelho. Só que você não usou a palavra como. Seus olhos são como espelhos. Você não usou como. Então, é metáfora quando você não usa, quando você faz uma comparação, sem usar as palavras comparativas, tá bom? Se fizer a comparação e não usar a palavra comparativa, é metáfora. Agora, sinestesia é a troca dos sentidos. Troca dos sentidos. E o que é uma troca de sentido? É quando você confunde paladar, olfato, visão, tato, certo? Quando você diz assim, sua pele sonora, eu vejo macia. Olha só, sua pele sonora eu vejo macia. Primeiro, se você está falando de pele, você sente o tato. Sonoro, você sente pelo ouvido ou audição. Audição. Vejo, você usa a visão. E macia, você usa o tato. E teve uma bagunça de sentidos aí, sua pele sonora. A pele não pode ser sonora, né? Então, a isso você chama de sinestesia. E paradoxo é quando você faz um jogo. Opa, deixa eu corrigir aqui. Jogo de sentidos. Um jogo de sentidos contrários. Jogo de sentidos contrários. Por exemplo, quando você diz o céu e a terra, você não vai dizer que o céu é contrário de terra. Contrário de céu é inferno, né? Então, a terra não tem sentido contrário de céu, mas ela está sendo colocada numa situação de contrariedade. Você está no céu e eu na terra. Então, é colocado no sentido de contradição, céu e terra, apesar de não serem contrários. Então, quando acontece esse jogo de sentidos contrários, aí você chama de paradoxo. Agora, quando você repete a mesma estrutura sintática, você chama de anáfora. Anáfora, tá bom? Repetir a mesma estrutura sintática. Igual naquela música do Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Observa que a mesma estrutura sintática é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Então, essa repetição da mesma estrutura sintática, a gente chama de anáfora, que é uma figura de construção. Ok? Entendido? Simbora. Releia os versos. Podem cortar o telefone. Eu pulo dentro de um livro. Tá aí, né? O trecho. Podem cortar o telefone. Eu pulo dentro de um livro. Beleza. Pergunta da quarta questão. Nos versos acima, quem é responsável por realizar a ação dos verbos destacados podem cortar? Quem é que podem? Podem está no plural. Podem cortar. Cortem, né? Podem cortar tem um sentido, gente. Podem cortar quer dizer assim, cortem. Cortem o telefone. Aí, ao invés de falar cortem, a gente diz podem cortar, certo? Mas é o mesmo sentido, só está uma locução verbal substitui um verbo flexionado. Então, podem cortar é o sentido de cortem. Cortem o telefone. Eu pulo dentro de um livro. Tranquem a janela, né? Tranquem a janela. Então, podem trancar a janela. Em vez de dizer podem trancar, seria tranquem a janela. Cortem o telefone, beleza?
Então, quando você tem dois verbos com o sentido de um só, você chama de locução verbal. Podem cortar o telefone. Eu pulo dentro de um livro. Então, nos versos acima, quem é responsável por realizar a ação do verbo destacado? Podem cortar. O sujeito é simples, é o telefone que pode cortar, é o telefone que vai realizar a ação de cortar? Não, né? Podem cortar, cortem. Cortem o quê? O telefone. Na verdade, o telefone é um complemento do verbo, complemento verbal. Podem cortar o quê? O telefone. Então, o telefone, no caso, é complemento verbal, não é sujeito. Ele completa o sentido do verbo cortar, porque quem corta, corta alguma coisa. Cortem o quê? O telefone. Então, ele é um complemento verbal, ele não é sujeito. A letra B diz que é um sujeito elíptico, também chamado de sujeito... aquele que você reconhece pela desinência. Sujeito desinencial é quando você diz assim, ó, falei de você. Se você diz falei de você, pergunta quem? Quem falou de você? Eu. Porque esse termo falei aqui só existe com a pessoa eu. Eu falei. Então, o eu não aparece na oração, mas pode ser encontrado na desinência do verbo. Pela desinência do verbo, você consegue identificar o sujeito. Ah, professor, então aqui quer dizer podem cortar, é a mesma coisa de cortem. Cortem o telefone. Então, cortem quem? Quem é que vai cortar? Ninguém sabe quem vai cortar. Sujeito oculto é a mesma coisa do elíptico, tá bom? A gente chama de elíptico, oculto, desinencial. É o mesmo tipo de sujeito. Só pode ser a letra C ou D. Pois é, né? Porque sujeito oculto é a mesma coisa de elíptico. Então, a sua resposta, quando você diz cortem o telefone. Quem é que corta? Você não sabe dizer quem vai cortar. Eles cortem, que eles cortem o telefone. Só que o eles não está presente, então a gente não sabe quem realizou a ação. Não tem como identificar quem realizou a ação. Então, sujeito indeterminado. Letra D. Isso mesmo, Marcos. Letra D. Sujeito indeterminado. Não tem como você saber quem vai realizar essa ação. Dizer que são os pais, que são eles, os repressores, né? Tudo bem, fica subentendido no texto. Subentendido. Mas em nenhum momento você tem uma ênfase para o repressor. E a quinta questão, e quem realiza o verbo do verso pulo? Aqui é mais fácil, né? Quem realiza a ação do verbo no verso pulo? Ó, pulo, você pega o pulo e pergunta, quem pula? Quem pula dentro do livro? Eu. Essa aqui é muito simples. Quem pula dentro do livro? Eu. Então, o sujeito do verbo pular é o pronome eu. Beleza? Letra C. O sujeito lírico, eu. Por que sujeito lírico, professora? Porque é dentro da poesia. E a poesia é um texto lírico. Aí você chama de eu lírico, sujeito lírico, porque está dentro de um contexto de poesia, tá bom? Simbora. Tipo de sujeito. Então, né? Chegamos agora ao tipo de sujeito. Vamos compreender o sujeito contextualizado de três formas. Sujeito contextualizado, tá bom? Vamos encontrar o sujeito contextualizado. Vamos entendê-lo de três formas. Primeiro, a gente vai chamar de sujeito determinado, quando ele aparece claramente, ó, quando ele está explícito na oração, é sujeito determinado. Eu pulo. Quem pula? Eu. Agora, quando o sujeito não aparece na oração, mas é possível identificá-lo na desinência verbal, se você consegue encontrar o sujeito pela desinência verbal, tipo, pulamos dentro de um livro. Quem pulamos? Nós. Aí você vai chamar de sujeito desinencial. Então, até agora, dois tipos de sujeito. Sujeito determinado, quando ele aparece claramente, expressamente na oração. Sujeito desinencial,
Ele não aparece expressamente na oração, mas pode ser encontrado, tá? Sujeito determinado, ele aparece claramente na oração. Sujeito desinencial, ele não aparece claramente na oração, mas pode ser subentendido, pode ser encontrado na desinência verbal. E tem o sujeito indeterminado, que é aquele que, mesmo que você queira, você não consegue identificar quem é esse sujeito. Então, dentro de um contexto, você pode ter 3 tipos de sujeito. Ó, considerando o contexto, você pode ter sujeito determinado, ele aparece claramente na oração. Desinencial, ele não aparece, mas pela terminação do verbo, pulamos. Quem pulamos? Nós pulamos. Pela terminação do verbo, você sabe dizer quem é o sujeito. Ou indeterminado, quando você não consegue de jeito nenhum localizar quem fez essa ação. Não é isso? Levaram o celular da Diana. Olha aí. Levaram o celular da Diana. Se você diz levaram, é porque tu não sabe quem levou. Se você diz pegaram o meu livro da mochila, professora. Pegaram o meu livro. Se você diz pegaram, é porque você não sabe quem pegou. Então, quando você usa essa terceira pessoa do plural, pegaram, levaram, roubaram, pediram, é porque você não sabe quem praticou a ação. E quando você não sabe quem praticou a ação, não sabe ou não quer contar, né? Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, e o Dalene, falaram muito de você hoje na reunião. Aí eu pergunto, mas quem falou de mim na reunião? Ah, eu não sei. Então, se ela disse que falaram, é porque ela viu quem falou, mas não quer dizer. Então, o indeterminado, ou a pessoa não sabe quem fez a ação, ou ela não quer dizer quem fez. Aí ela usa a terceira pessoa. Falaram, fizeram, pediram, saíram, roubaram, levaram, tomaram. Não é isso? Usa sempre a terceira pessoa para não dizer realmente quem fez, quem praticou aquela ação. Então, o sujeito contextualizado, nós temos 3. Ou ele é determinado, porque aparece claramente na oração. Ele é desinencial, porque ele não aparece no texto, mas você pode encontrá-lo lá na desinência do verbo. Isso mesmo. Isso mesmo. É indeterminado, sempre estará na terceira pessoa do plural, viu, Marcos? O sujeito indeterminado, ele tem algumas situações. A principal delas é essa. O verbo fica na terceira pessoa do plural, sem a presença do pronome eles. Porque se você falar, eles disseram, quem disse? Eles. Então, eles é o sujeito. Mas se você falasse assim, ó, disseram onde era a sua casa. Então, você não sabe quem disse, certo? Ou pelo menos não quer dizer quem falou. Então, o sujeito indeterminado, ele aparece dessa forma. Mas tem outras formas dele aparecer também, viu, Marcos? Aí depois eu tenho que mostrar para você que é quando o verbo é intransitivo ou quando é um verbo transitivo indireto com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Ah, é mais difícil. Mas vai chegar um momento que a gente vai parar só para estudar o verbo indeterminado e aí, aliás, o sujeito indeterminado e aí a gente não vai restar dúvida, tá bom? Agora, no momento, o que eu quero que fique gravadinho nas suas cabeças é o seguinte. Ele é sujeito determinado quando ele está expresso na oração. Joana pediu socorro. Quem pediu socorro? Joana, sujeito determinado, tá bom? Agora, se não tem Joana, só diz assim, ó, pediu socorro. Quem pediu socorro? Ele ou ela. Ele ou ela pediu socorro, mas fica na desinência do verbo. Pediu só pode ser terceira pessoa. Ele ou ela pediu socorro. Aí seria desinencial se não aparecesse Joana e se não aparecesse ele, tá? Ó, se fosse só isso aí, ó, pediu socorro. Quem pediu socorro? Você pergunta.
Quem pediu socorro? Ora, se o verbo está na terceira pessoa, ou é ele ou é ela, certo? Então, o sujeito desinencial não está expresso na oração, mas pode ser entendido no contexto ou na desinência verbal. Agora, se você disser pediram socorro, você já pensou? Você está andando assim numa mata, tá você e dois amigos, né? Vocês estão assim no meio da mata, procurando aquela cachoeira para tomar aquele mergulho gostoso nesses dias com muito calor. Aí lá, chegando próximo à cachoeira, vocês ouvem um grito, socorro! Você ouviu o grito, viu, Marcos? Socorro! Aí você olha para os seus amigos e diz, olha, vocês ouviram? E eles, não, pediram socorro. Se você diz pediram socorro, é porque você não sabe quem pediu socorro. E se você não sabe quem pediu socorro, sujeito indeterminado. Tá bom? Ei, vocês ouviram? Não, o que foi? Pediram socorro. Mas você não sabe quem foi que pediu. Então, se você não sabe, você chama de sujeito indeterminado. Ok. Temos também a oração sem sujeito, que a gente fala já já para vocês. Bora aqui na tirinha. Oh, não, o cara chega, né? Abre a porta aqui do apartamento, esbugala o olho, o cabelo vai para cima, ele fica tenso, nervoso. Ele chega ao apartamento dele e o apartamento está vazio. Levaram tudo. Oh, não, fui assaltado. E ele é todo cheio de mequetrefe, né? Usa logo, são duas exclamações. Oh, não, fui assaltado. Aí ele diz, ó, levaram tudo, os móveis, o som, Aí ele olhou e viu uma placa pendurada na janela. Que placa é essa aí? Que placa é essa aí? Aí quando ele vira a placa, está escrito aluga, conversa, ó, Chaves com o zelador. Aluga, Chaves com o zelador. Aí ele, é. Eu me mudei daqui ontem. Olha o susto. É. Eu me mudei daqui ontem. Aqui é uma tirinha do Laerte. Laerte é um dos maiores cartunistas brasileiros, tá bom? Excelente. Já respondeu, Marcos? Então, a frase da tira em que há sujeito determinado. Sujeito determinado é aquele que aparece na oração, está expresso na oração. Vamos lá. Letra A, ó não. Na verdade, ó não tem verbo. Se não tem verbo, não pode ser uma oração. Fui assaltado. Tem verbo fui. Quem foi assaltado? Eu. Eu fui assaltado. Acontece que o eu não está presente na oração. Levaram tudo. Verbo, levaram. Quem levou? Não sei. Não dá para saber quem foi que levou. Eu me mudei daqui ontem. Mudei. Quem? Verbo mudei. Quem mudou? Eu. Quem mudou? Eu. Eu me mudei daqui ontem. Então, letra D é um sujeito determinado. E o Marco já disse que letra B é desinencial, isso mesmo. Desinencial, que é aquele que a gente encontra na desinência. Ele não aparece no texto, mas você pode identificar pela terminação do verbo. Perfeito. E a letra C é indeterminado. Marcos, indeterminado. Marcos, você já respondeu as 3 questões que eu vou perguntar ainda, rapaz. Calma. Você acertou a primeira, tá? Letra D. Ó a segunda. Pronto. Já que você se adiantou, a segunda questão é essa daí. A frase da tira que há sujeito desinencial. Agora sim, Marcos, diga aí. Qual é a frase da tira que tem sujeito desinencial? Qual é a frase da tira que tem sujeito desinencial? Fui assaltado, levaram tudo. Que placa é essa aí? Eu me mudei ontem.
Letra B, levaram tudo. Sujeito desinencial, Marcos. Agora, ó, sujeito desinencial é aquele que não está no texto, mas que você entende pela terminação do verbo, né? Fui assaltado. Letra B, levaram tudo. Letra C, que placa é essa aí? E letra D, eu me mudei daqui ontem. Exatamente, Marcos. Letra A, fui assaltado. Quem foi assaltado? Eu. Não aparece, mas pela forma verbal fui, tu já sabe que quem foi, fui eu. Quem foi assaltado? Eu fui assaltado, né? Então, o eu seria. Terceira questão, Marcos. A frase da tira acima que há sujeito indeterminado. Agora eu quero sujeito indeterminado. Aquele que você não consegue identificar quem realizou a ação do verbo. Qual frase da tira há sujeito indeterminado? Já respondeu? Letra B, levaram tudo. B de bom aluno. B do melhor bom aluno. Realmente está aqui. Levaram tudo. Por que indeterminado? Porque não dá para identificar quem realizou a ação. Meu Deus, levaram tudo. Ele não sabe quem foi que levou. Não tem como saber. Ok? Entendido? Parabéns, Marcos. Se fosse uma prova de língua portuguesa, você já teria acertado 3 questões, tá bom? 3 sem contar as outras. 3 mais 2, 5. Você já estaria com metade da prova em dias. Então, agora vamos lembrar da oração sem sujeito, tá? Para encerrar nossa aula sobre os tipos de sujeito, vamos relembrar aqui a oração sem sujeito. Alguns verbos são chamados de verbos impessoais, lembrem disso. Alguns verbos são chamados de verbos impessoais. Mas por quê, professora? Por que tem verbo que é chamado de verbos impessoais? Porque eles não indicam uma ação ou estado de uma pessoa. Porque as ações que esses verbos representam não são ações que o ser humano possa fazer. Entendeu isso, Marcos Vinícius? Então, oração sem sujeito é quando você tem um verbo cuja ação do verbo o homem não pode realizar. Que são 3 tipos de verbo, né? São 3 tipos de verbo. Primeiro, é o verbo haver, no sentido de existir. Quando você diz assim, ó, há anos que ele não aparece. Ó. Há anos que ele não aparece. Verbo haver, no sentido de existir. Existem anos que ele não aparece. É interessante. Quando é o verbo haver, aí fica oração sem sujeito. Mas se você trocar o haver pelo existir, o sujeito se torna nós, sujeito simples, anos, aliás, né? O sujeito se torna anos. Anos existem, que ele não aparece. Olha que interessante, tá? O segundo caso, então, o primeiro caso é o verbo haver com sentido de existência, certo? Segundo caso, é o verbo fazer indicando tempo decorrido. Quando você diz, ó, faz 10 anos que nos conhecemos. O verbo fazer indicando tempo decorrido. É por isso, Marcos, que a gente não pode dizer fazem 10 anos. Tá bom? Não digam fazem 10 anos, porque o verbo fazer, o verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, indicando tempo, fica sempre no singular. Não haverá aulas amanhã. Aliás, vai ser na quarta-feira, né? Não haverá aulas na quarta-feira. Entendido? Não haverá aulas. Haverá fica no singular, porque está no sentido de existir, de acontecer, né? Existir ou acontecer. Não vai acontecer, não acontecerá aulas. Então, aulas seria aí o sujeito do verbo acontecer, mas como é o verbo haver, ele fica sem sujeito. E o verbo fazer indicando o tempo passado, faz 10 anos, faz 3 horas, faz 1 mês, sempre no singular.
E o terceiro caso é quando o verbo representar um fenômeno da natureza, como o verbo anoitecer, chover, trovejar, nevar, relampejar, ventar. Quando o verbo for um fenômeno da natureza, não tem homem, não tem ser humano que possa realizar a ação de chover. Quem chove é a chuva. Quem relampeja é o relâmpago. Quem anoitece é a noite. Quem amanhece é o dia, é a manhã. Então, ações que o homem não pode realizar são os verbos impessoais. E eles são chamados de impessoais porque não tem quem possa realizar aquela ação. E todo verbo impessoal a gente chama de oração sem sujeito. Aí aqui eu lembro a vocês uma música do Lobão, que eu gosto bastante, quando ele canta: chove lá fora e aqui tá tanto frio, me dá vontade de saber, né? Então, quando ele diz chove lá fora, olha o verbo chover aí, chove lá fora. Não tem quem pratique essa ação. O ser humano não pode praticar a ação de chover, de anoitecer, de trovejar. Então, são esses os três casos de oração sem sujeito. Vamos relembrar. Primeiro caso, verbo haver no sentido de existir. Segundo caso, verbo fazer indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo. E terceiro caso, verbos que representam fenômenos da natureza. E fechou. São só esses três casos aqui que nós temos o que a gente chama de oração sem sujeito. Simbora. Se a gente aprendeu exatamente, nevar, né? Nevar é uma ação que o homem não pode realizar. Nevar, chover, trovejar, ventar. Todas as ações da natureza, só a natureza realiza. Então, nada de oração com sujeito. Identifique as orações sem sujeito, informando o motivo. Então, a gente vai colocar quando for um verbo indicando tempo decorrido. Queridos, verbo que indica tempo decorrido é o verbo fazer, tá bom? Tempo decorrido é o verbo fazer. Verbo no sentido de existir é o verbo haver. Verbo haver. E o verbo indicando fenômeno da natureza são vários. Tem o chover, tem o esfriar, tem o nevar. Tem vários verbos que indicam fenômeno da natureza, certo? Vamos lá. Na região sul do país, sempre geia, ó, o verbo. Na região sul, sempre geia. É o verbo, que verbo é esse aí? Sempre geia é o verbo gear. Verbo gear. É um verbo que indica isso mesmo, fenômeno da natureza. Há dezenas de gatos nesta cena. Ó, o verbo haver no sentido de existir, não é isso? 2, muito bem, Marcos. Eu acho que o Marcos é um professor de português que está aí no chat. Nunca chove muito no sertão. Olha o verbo chover, letra C, verbo chover, é o número 3. Muito bem. Faz ou fez 3 anos sem você. Verbo fazer, fazer no sentido de tempo decorrido, número 1. Não haverá aulas amanhã. Verbo haver no sentido de existir, número 2. Beleza? Fechando a aula, ocorre oração sem sujeito na expressão fez um dia lindo ontem. Está aí a oração com o verbo perfeito. Marcos Vinícius Pereira, muito obrigada por sua participação. E a todos vocês que acompanharam nossa aula aí da escola, um abraço, um beijo e até o nosso próximo encontro agora, só segunda-feira, tá bom? Então, um abraço e até lá.